Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo, você Pessoal, tá me ouvindo bem? tô. Bom, beleza. Para quem. Primeiro eu quero agradecer a você por aceitar esse convite, né, de participar na primeira live assim, que eu faço com um certo profissionalismo, vamos dizer assim. É a minha É, primeira Instagram também. então, assim, explicava assim, como é a primeira live da página, eu quero explicar assim, comentar que a ideia A ideia da live é, assim, tratar sobre, no caso, o assunto da novela dos gafanhotos de forma assim, mais geral, mais ampla, porque como o público da página tem tantos biólogos, como pessoas leigas, como pessoas que estão na escola ainda. Enfim, a ideia da live é tirar dúvidas e curiosidades de todo mundo, né? Aproveitando para dizer, quem estiver assistindo, se tiver alguma dúvida, pode comentar aí, que a gente, de repente, no final, ou então no meio, a gente tira essas dúvidas, vai vendo como é que faz. Bom, como está sendo a primeira live, o pessoal tá, não sei também se eu quero me apresentar, e depois eu vou pedir para você se apresentar também, comentar com o que você trabalha exatamente. Eu tenho como eu sou biólogo, né? Tenho a minha formação totalmente ligada ao FRJ, eu fiz bacharelado em genética, tá? Depois eu fiz licenciatura, e aí fiz mestrado em bioquímica, trabalhei num projeto com câncer de fígado, e aí tive a ideia de fazer essa página para divulgar, falar de ciência, né? Ainda mais nos tempos de hoje, que a gente vê o pessoal tem notícias equivocadas e também essas questões de pesquisadores que publicam artigo, depois tem um artigo retratados, e aí fica esse disse, não disse, acho importante essa questão de lives e divulgação científica hoje em dia. Bom, e aí é isso, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, com o que você trabalha, e aí a gente dá início ao assunto, né, dos gafanhotos. Ah, beleza. Obrigadão pelo convite, pela oportunidade. É a primeira vez que eu faço uma live no Instagram e assisti várias, assim. E uma coisa legal que você falou e que eu vejo que está acontecendo, acho que principalmente por causa desse isolamento, da gente ter ficado, né, estar em casa o tempo todo, eu vejo aumentando assim a quantidade de canais de divulgação científica, o que é ótimo, né? Eu acho que pelo menos uma coisa boa veio com isso, né? E Sim, até a própria busca mesmo pelas pessoas por notícias científicas para saber da pandemia ou saber de qualquer outro assunto, como a nuvem de gafanhotos, por exemplo. Então eu vejo muita gente criando canais de divulgação científica em Instagram, em Twitter, em Facebook, e eu acho que isso sim, é um ponto positivo, né? Que vai ficar, eu acho, para o é futuro. verdade. Então, e de certa forma até nós, professores, né, temos que mudar. A gente vai ter que mudar para se adaptar a esses novos tempos de redes sociais e tudo mais, né? Sim, É, eu sou biólogo, eu fiz meu mestrado na Unesp de Botucatu, meu doutorado na Universidade de São Paulo, como se chama meu nome é Pedro Souza Dias, e desde o mestrado eu trabalho com taxonomia de grilos, comecei trabalhando com grilos da região do Parque Nacional de Iguaçu, que é de onde eu venho, na cidade de Foz do Iguaçu, e no doutorado eu investiguei mais a fundo uma família de grilos, né, fiz um estudo mais do ponto de vista sistemático, incluindo descrição de espécies e estudo do relacionamento evolutivo entre as linhagens dessa família. Fui tentando algumas coisas, trabalhei um pouquinho em Belém, no Museu Guild, e depois acabei fazendo um pós-doutorado
na Universidade de São Paulo também, trabalhando aí com a parte molecular, né, com sistemática molecular da família de grilos chamada de Phalangops. Então, a minha especialidade maior são os grilos, mais especificamente da família Phalangops. E desde 2018 eu estou no Museu Nacional, da FRJ, no Departamento de Entomologia. Eu sou um dos curadores do departamento e responsável pela coleção de Orthoptera e de ordens próximas, como Mantódia, Phasmatódia, Embioptera, Demaptera, grupos pequenos. Entendi. Bom, legal, aproveitando um gancho do seu currículo, do seu trabalho também, que, assim, de tabela, mostrar para essa questão do Museu Nacional, de que as pessoas continuam trabalhando, continuam fazendo pesquisa, ensino, extensão, porque o museu continua firme e forte, né, fazendo suas pesquisas lá no departamento. A gente não parou. A gente, embora o museu, como é uma unidade da FRJ, a gente está fechado, né, para estar com trabalho remoto em casa, a gente continua trabalhando, talvez agora mais do que nunca, né, porque lidando o tempo todo com coisas remotas, reuniões e tudo mais. Particularmente eu vou uma vez por semana ao museu ainda, mas para fazer vistoria nas coleções, para ver se está tudo certo. E a gente não parou de trabalhar, tanto que a gente, esse mês passado, fizemos as comemorações dos 202 anos do museu e as comemorações foram virtuais. Então, vários de nós fizemos vídeos para ser divulgado nas redes sociais do Museu Nacional, Facebook, Instagram. Então, toda a comunidade está empenhada. Assim, a gente só não está indo fisicamente até o museu, né? Mas a gente não parou de trabalhar, não. Sim. Eu só deixa eu te perguntar, me mandaram uma mensagem, eu também tô reparando isso. O seu áudio tá dando umas picotadas um pouco. Tá ruim? Tá um pouquinho ruim. Será que vamos tentar fechar e abrir de novo para ver se melhora? Pode ser. Eu vou fechar aqui e começar de novo. Gente, só um segundo. Como o áudio dele tá ruim, a imagem tá ruim, vou pedir para ele voltar. Só um segundo, galera. Agora tá melhor. Tá melhor? Sim. Acho que o problema é a internet. A internet não é muito boa aqui onde eu moro, infelizmente. Não, tranquilo. Melhorou bastante, na verdade. Tá. Bom, feitas essas apresentações, podemos dar, então, se eu entendi direito, você trabalha então com grilos. Não estudo diretamente os gafanhotos, né? Sou especialista no grupo dos grilos. Tá certo. Então, já dando o pontapé aí da nossa live, da nossa conversa, acho que é importante, né, explicar a clássica questão da diferença entre grilo, gafanhoto, esperança, né? Acho que eu digo por mim mesmo. Eu me formei na faculdade sem saber a diferença de grilo, gafanhoto e esperança. Mas acho que, com essa questão da nuvem, eu falei, pô, tem que saber, porque tá mais do que da hora, né?
Então, As- a Fala. diferença entre grilo e gafanhoto é uma diferença bem básica, assim, bem simples. Gafanhoto tem antena curta e grilo tem antena longa, tá? Uhum. Então, mas se eu pegar um bicho que está com a antena quebrada, como é que eu vou saber? Né? A antena dos gafanhotos, geralmente ela é curta, mas ela é, digamos, mais grossa, assim, né? Os antenômeros são um pouquinho mais grossos e tudo mais. E as antenas dos grilos, elas são bem fininhas e bem alongadas, tanto dos grilos quanto das esperanças. Então, esse Ah, tamanho de antena, ele já separa duas subordens dentro da ordem dos ortóptera, né? Uma subordem ah, com todos os ortópteros de antena curta, né, que a gente chama de gafanhotos, e a outra subordem são os ortópteros de antena longa, que aí tem os grilos, as esperanças, as paquinhas. Né? Tem outras ah, diferenças entre as legal. subordens. Né? Aham. Tem diferença com relação a tímpano, com relação à asa, mas a principal, assim, é realmente o tamanho da antena. Então, essa é a mais visível, né? Porque eu imagino É, que essas outras sejam mais. Precisaria de um microscópio, de uma lupa, né? Ou ou, da. por exemplo, se a gente pensa em posição de tímpano, nem todos têm tímpano, né? Uhum. Mas no caso das antenas, aí é mais fácil da gente identificar, Sim. né? Tem outras características, né? O formato do corpo, assim, algumas coisas do aspecto corporal, mas eu considero que a antena é uma parte mais visível, assim, que todo mundo consegue achar a antena na cabeça do bicho e a gente já Aham. consegue diferenciar esses dois grupos, né? Entendi. Bom, o pessoal já está fazendo pergunta, mas vamos deixar as perguntas do pessoal para o final, que de repente pode ser alguma Uhum. que eu já faria. É, eu vou. A primeira pergunta seria em relação ao ciclo de vida, porque é o que acontece. Nessa, nessa semana, na página, eu tirei para ser a semana da entomologia. Então, na Uhum. segunda-feira, eu fiz um post mais voltado para o público de escola, falando de insetos, características gerais, anatomia, etc. E uma dessas coisas comentei que foi o ciclo de vida dos insetos, que alguns insetos sofrem metamorfose, outros não sofrem metamorfose. Uhum. E assim, queria saber uma coisa mais geral em relação ao ciclo de vida, se eles sofrem metamorfose, se eles vivem muito, Então, enfim. os ortóptera, eles não têm aquela fase, eles não fazem uma metamorfose completa como outros grupos de insetos, como as moscas, as borboletas e as abelhas, né? Então, a gente Sim. não tem a fase de larva. Então, de um ovinho nasce um que a gente chama de ninfa, que é um insetinho bem pequeno, que lembra um adulto, mas eles não Uhum. têm as características dos adultos. Então, se a gente pega um adulto que tem asa, por exemplo, as ninfas, elas vão ao longo do desenvolvimento, ao longo das mudas, elas vão crescendo, vão aumentando as asas. Elas têm o que a gente chama de brotos alares, que são umas asinhas bem curtinhas. E ao final do Aham. desenvolvimento, a asa está completa, né? Aham. Então, não tem a fase de larva, e aí não tem a metamorfose, então a gente tem o mesmo tipo de aparelho bucal tanto na ninfa quanto no adulto, e praticamente a mesma alimentação, né, nessas duas fases da vida. E outra pergunta é quanto tempo eles vivem? Com o tempo eles vivem, É, a mais ou menos. longevidade depende, né? Claro, depende da espécie, depende do grupo que a gente está estudando, mas geralmente um adulto de um ortóptero ele vai ficar aí, tá, de 30 a 90 dias adulto, né? Nossa. E a ninfa, sei lá, de 30 até mais de 30 dias, como na fase de ninfa. Então, tem algumas Uhum. espécies, gafanhotos, por exemplo, chegam a ficar no total aí quase que até mais de 2 meses na fase adulta, com um mês na fase ninfal. Então tem alguns gafanhotos que vivem cerca de 90 até um pouco mais, né, de Há dias. bastante tempo. É. É, o que eu queria saber, eu andei lendo, que se esses gafanhotos apresentam também uma fase gregária, se que seria isso, se Então,
a fase gregária, ela é observada nas poucas espécies de gafanhotos que fazem essas nuvens de gafanhotos. Então, Uhum. sei lá, das milhares de espécies de gafanhotos que existem, a gente vai ter mais ou menos aí, se não me engano, um pouco mais de 20 espécies no mundo que fazem essas nuvens, né, de gafanhotos. Essas, essas poucas espécies que fazem isso, elas são espécies que têm o que a gente chama de polimorfismo. Então, tem duas fases, né, distintas, morfologicamente distintas e fisiologicamente distintas também. Então, e aí, em algum momento da vida, essas espécies fazem grandes migrações, e essas grandes migrações populacionais é o que a gente chama de nuvem. Ah, Então, em geral, esses gafanhotos, então se a gente pegar o exemplo da espécie que está causando problema na Argentina agora, que é a Chistoceca cancelata. uhum. Então, essa espécie é uma espécie que, naturalmente, ela é uma espécie solitária. Os indivíduos são solitários. Em geral, nos gafanhotos, nos ortópteros, os indivíduos são solitários. Com algumas mudanças ambientais, pode acontecer dessas ninfas ficarem agregadas, né, não agregadas, das ninfas ficarem muito próximas, e essa proximidade entre essas várias ninfas, então a gente pode imaginar uma área grande com milhares de indivíduos ninfas, todos eles solitários, ocorrendo na mesma área, na população. Ah, por alguma alteração ambiental, digamos uma seca, a cobertura vegetal começa a diminuir, as folhas, poucas plantas verdes. Esses indivíduos começam a se aglomerar nessas plantas para se alimentar. O contato próximo, mas não intencional, entre essas ninfas acaba desencadeando mudanças fisiológicas. Tem talvez uma descarga de hormonal, de serotonina, e essas ninfas que estavam nessa fase solitária, elas sofrem uma mudança fisiológica, mudam de cor, mudam de tamanho, né? Elas mudam morfologicamente também, e elas entram numa fase gregária. Quando elas entram nessa fase gregária, o comportamento que era um comportamento de ficar isolado, cada indivíduo isolado se alimentando, eles começam a ficar todos eles próximos se alimentando. Então eles passam a ficar aglomerados. Em determinado momento, talvez a comida acaba ou algum outro gatilho ambiental que ocorre, essas ninfas, esses indivíduos, né, elas vão sofrer muda, vão ficar adultos, esses indivíduos vão se deslocar e vão começar a andar procurando por alimento, comendo tudo que vê pela, comendo, né, tudo que vê pela frente e se reproduzindo e tudo mais. E aí esse deslocamento dessa população toda, de milhares ou milhões de indivíduos, é o que a gente chama de nuvem. Não sei se ficou confuso. Não, deu para entender, ficou bem claro. Então, mas É, assim, não são todos os gafanhotos que têm essa fase gregária, né? entendi, São essas poucas espécies que têm esse polimorfismo. E no entendi. Brasil são umas 5 espécies, mais ou menos. Ah, nossa, então, nossa, bem pouco mesmo. Então, aproveitando, assim, alguns ganchos, bom, como só tem 5 espécies no Brasil, imagino que seja muito raro ter aqui no Brasil, né? Então, dentro do território brasileiro, a gente não tem registro dessas grandes migrações, de grandes nuvens. Assim, Aham, né? O que a gente tem são entradas de nuvens, entradas dessas migrações de outros lugares. Então, vindo do Paraguai, vindo da Bolívia, vindo da Argentina, né? Então, sim. elas acabam entrando em território nacional e aí a gente tem vários registros. Nós temos no país, assim, até onde eu sei, registros de, o pessoal chama de pululações, né? Quando tem essas explosões populacionais de gafanhotos, a gente tem registros esporádicos em alguns lugares, como no Mato Grosso, por exemplo, que tem uma espécie que foi bastante estudada lá, mas a gente não tem grandes deslocamentos migratórios em território nacional. Isso ainda não aconteceu, até onde eu sei, aqui no Brasil. É só indivíduos Aham, que, populações que vieram de outros lugares e entraram em território nacional, né? entendi. É, uma pergunta, você comentou, a gente anda vendo, que são milhares ou chega a milhões de insetos, né, de camundongos. E assim, uma
curiosidade mesmo. Os gafanhotos, os grilos, enfim, eles costumam botar muitos ovos, porque, assim, pelo que eu via, essa nuvem parece que se formou muito rápido. Assim. Os indivíduos começaram a crescer muito rápido. Não sei se é comum, se esses insetos colocam muitos ovos. É, eu não sei precisar a quantidade de ovos que uma fêmea coloca, mas ela coloca bastante ovos ao longo da vida. Né? Ela está Ah, sempre reproduzindo e sempre colocando ali dezenas de ovos e a ah, quantidade, sei lá, dezenas, centenas de ovos que uma fêmea coloca. entendi. Mas você perguntou que a nuvem cresceu de uma vez, é isso? A impressão que eu assim, não acompanhei assim, todo dia em relação às notícias das nuvens, mas a impressão que eu tive é que ela se formou muito rápido e aumentou assim, de número muito rápido. É porque, na verdade, a gente só percebe a existência de uma população grande quando tem uma nuvem. A gente Ah, não consegue ver o anterior à nuvem. Então, quando você tá. tem uma ocorrência, quando você tem um registro, já é uma nuvem enorme, né? Já são milhares, milhões de indivíduos, que já é a população migrando, e é quando a gente percebe isso, porque você de repente olha e tem milhares de gafanhotos passando e comendo tudo pela frente. Sim, Então, a parte prévia a isso são os indivíduos no seu ambiente natural. Né? Então, provavelmente, esses indivíduos estavam lá numa determinada área. Nessa nuvem atual, presume-se que veio do Paraguai, região do Chaco do Paraguai, porque ela passou por uma área próxima a Assunción, mais ou menos um mês atrás, ou nem isso, daí veio, entrou pelo norte da Argentina e vem descendo. Então, ah, provavelmente esses indivíduos eles estavam numa área de ocorrência natural, a população estava numa área de ocorrência natural, e alguma alteração ambiental promoveu fez com que a população crescesse em números de indivíduos. Né? Então, imagina que em uma determinada área os indivíduos vão crescendo e eles vão ficando cada vez mais próximos. Eles são solitários, mas eles vão ficando cada vez mais próximos porque são muitos indivíduos em um espaço limitado, com um recurso limitado. Então, o que sim, pode ter acontecido é provavelmente escassez de alimento, e esses indivíduos começaram a procurar o alimento disponível, as plantas, e se encontrarem, indivíduos que eram solitários começaram a se encontrar. Nesse encontro entre esses indivíduos, ocorreu uma mudança fisiológica, ocorreu uma descarga de serotonina que promoveu alterações morfofisiológicas nesses indivíduos, né, nas ninfas. As ninfas ficaram adultas, entraram na fase adulta, já nessa fase que a gente chama de fase gregária, já com essa alteração de cor, de tamanho, de musculatura, faz com que eles consigam se deslocar grandes distâncias e voar por bastante tempo. Então, quando isso aconteceu, essa população recém-adulta, mais ou menos, se deslocou em busca de comida, né? Porque aí os indivíduos vão comer e se reproduzir. Então, se eles estão numa área que o alimento está acabando, eles vão sair dessa área. E é muito mais fácil, se a gente pensar em sobrevivência dos indivíduos, quando você se desloca em grupo do que quando você se desloca sozinho. Então, nessa mudança fisiológica desses indivíduos, a população toda migra de uma só vez. E aí a gente tem o fenômeno da nuvem. Só que a gente só vê isso quando a gente encontra uma população inteira migrando. A gente não tem mecanismos para não tem, quer dizer, não tem monitoramento, você não tem mecanismos de monitoramento das populações naturais para perceber a mudança de fase, né, dos indivíduos. uhum. Você comentou de alimentação. Esses insetos, os gafanhotos, eles são estritamente herbívoros, eles só comem vegetais. Eles são onívoros, até onde eu sei, e, e aí,
as nuvens de gafanhotos elas dão problemas econômicos porque eles acabam preferindo algumas plantas específicas, né? Então, eles acabam migrando, encontrando uma grande oferta de alimento, mas eles vão preferir algumas plantas, né? Uhum. Então, isso acaba causando problema, porque, por exemplo, a Astrocerca cancelata vai pegar a plantação de milho, plantação de trigo, plantação de girassol. Então, são alguns grupos de plantas que eles vão ter a preferência e eles vão buscar, né, esses recursos. E aí, Sim. enfim, causa problema para a gente, porque o caminho que essa população, que essa nuvem se desloca, ela acaba passando por áreas de produção agrícola. Então a oferta de comida é grande, então eles vão comer tudo que vê pela frente, Tudo. né? E aí que a gente tem um impacto, né, na nossa sociedade, na nossa economia. Sim. Eu imagino que eu vi umas reportagens, eles mostraram o antes e depois da passagem da nuvem. É algo É, bizarro, é eles comem, impressionante. eles E comem assim, tudo. e muito rápido, e muito rápido. É. Fiquei E aí impressionado. são, enfim, milhares, milhões de indivíduos, né? Nos É. países, principalmente na África, onde esse fenômeno é amplamente estudado e ocorre há milênios, Uhum. eles comem as produções agrícolas de países inteiros. Assim. Tem eventos de nuvens de gafanhotos que a ONU tem que entrar com a FAO e dar comida para o país, porque o país perdeu sua reserva agrícola. Então, e aí lá são nuvens gigantescas, com bilhões de indivíduos, né? Então não tem, assim, plantação que se salve, né? Sim. Nossa, não sabia disso que é da ONU. A ONU, a FAO tem escritórios de combate ao gafanhoto que chama tem o gafanhoto deserto e o gafanhoto migratório, né? São duas espécies Uhum. que causam mais problemas, principalmente no norte da África e no chifre da África. Então a Uhum. ONU está monitorando esses lugares e acompanhando, porque são lugares onde países muito pobres e com um problema a mais, né? Que são esses gafanhotos. Sim. É, bom, aproveitando a pergunta que eu já ia perguntar e também de uma pessoa que perguntou aqui, essas nuvens, elas são é comum delas acontecerem, elas acontecem assim, em determinadas estações ou elas foi formada por algum tipo de desequilíbrio ambiental, alguma consequência de desmatamento, não sei. É, de, de modo geral, ou está falando aqui na América do Sul? Ou De modo geral, assim. não, que assim, aqui na América do Sul, isso é um pouco mais recente, pelo menos os registros são mais recentes, mas a gente tem relatos de indígenas de que isso ocorre há muito tempo. Mas geralmente isso é associado à mudança, à variação climática. Pode ser uma flutuação climática natural, né, ou algum evento extremo que acontece de vez em quando. Mas essa Uhum. formação da nuvem, né, essa mudança de fase, geralmente está associado a algum estresse ambiental, um problema de falta de alimento, que faz com que os indivíduos fiquem todos próximos nas poucas fontes de recurso que sobram. Então, Uhum. geralmente é associado a alguma mudança, alguma variável ambiental local. Na África, onde isso é mais estudado, que ocorre assim há milênios, né, a gente tem pelo menos um registro muito antigo de praga de gafanhoto, de nuvem de gafanhoto, que é o livro do Êxodo, né, que foi escrito, sei lá, Uhum. quantos milênios atrás, mas é o registro mais antigo que a gente tem de uma nuvem de gafanhoto. Então, Verdade. e isso continua acontecendo até hoje lá no Egito e naquela região. Então, é um, isso ocorre de forma natural, mas é claro que isso não ocorre, por exemplo, todos os anos. Ocorre a determinado período, determinado tempo, quando tem mudanças climáticas, ou um excesso de chuvas em um lugar, ou uma seca severa em outra, que faz com que essas populações migrem. Né? Então Uhum. agora a gente tem muita gente falando que a tendência é que essas nuvens se tornem mais frequentes
e mais comuns, porque elas não são frequentes, né, e não são comuns. Isso acontece, sei lá, uma vez a cada década ou a cada X anos, mas não é uma coisa que acontece todos os anos em todas as estações. Então, Uhum. espera-se, né, especula-se que com a mudança climática e o desequilíbrio climático causando secas severas em alguns lugares, excesso de chuvas em outros, que isso se torne cada vez mais comum. Mas até a gente não sabe ainda até que ponto isso vai ser comum. É difícil precisar quando a gente lida com o clima, né? É difícil prever, né? É, bom, deixa eu. Você comentou também da questão da agricultura. Eu queria saber se tem, eu imagino que sim, mas se tem algum estudo, ou se você sabe de alguma coisa, assim, além das consequências econômicas, se tem alguma consequência ambiental, porque a nuvem, imagino que a nuvem acaba se alimentando de plantas fora do cultivo de agricultura, né? Você sabe É, se você já leu alguma coisa de não, mas alguma eu consequência? nunca li nada específico sobre isso, assim, mas a gente espera que onde essa nuvem ela passa, ela vai comer tudo e vai dizimar alguma população local de determinada planta. Né? Isso é esperado que ocorra. Né? Mas Sim. elas não ficam, quando uma nuvem está se deslocando, eles não ficam muito tempo numa mesma área. Então eles vão ficar um determinado período em uma área se alimentando e vão se deslocar, né, em busca de novas áreas, novas fontes de alimento. Mas é claro que por onde eles passam, eles vão comer o que tiver verde, digamos. Né, o que Sim. tiver disponível, eles vão comer. Então eles vão não afetar não só plantações agrícolas, mas eles vão, de certa forma, acabar com cobertura vegetal desses lugares. Né? Uhum. É, bom, e em relação à solução, a gente vê por aí que alguns países, principalmente aqui no Brasil, os governadores já tinham a chance da nuvem vir para o Brasil, né? Mas acabou não vindo, acabou voltando, ficando na Argentina, no Paraguai, né? Mas como é que se resolve essas nuvens? Assim, qual é a solução? É, o uso de agrotóxicos é a melhor opção? E aí, assim, aproveito para ouvir não sei se o quanto que isso foi verdade, como é que funcionou. Não sei se você viu também. De que teve um caso de nuvem na China que eles usaram patos para resolver esse problema. E eu achei isso muito engraçado. Porque É. na, A na, foto é na, ótima. a foto é ótima. Muito pato. Eu fiquei, gente. Aí Então, eu queria saber isso. a nuvem, o último boletim da Senasa, que é um órgão de agricultura da Argentina, que eu olhei, a nuvem está a menos de 150 quilômetros da divisa do Rio Grande do Sul, mas aparentemente eles estão descendo, talvez em direção ao Uruguai. Mas é claro que, né, essa proximidade da nuvem e o fato da, da possibilidade dela entrar em território brasileiro e acabar causando prejuízos econômicos no Rio Grande do Sul, né, fez com que os órgãos estaduais e o Ministério de Agricultura agissem. Então, o MAPA, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acho que a primeira coisa que ele fez foi declarar emergência fitossanitária nos dois estados, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e agora, mais no final de junho, abaixou uma portaria liberando, dando medidas, né, permitindo o uso de dois inseticidas para o controle, né, dos gafanhotos, que são dois inseticidas biológicos que são fungos, né, que é a Bovéria e o Metarrhizium. Então, para um controle, até onde eu sei, até onde eu li, os controles nas nuvens, como são milhões de indivíduos e
a melhor forma de combater são inseticidas, né? É pulverização, que é o que é feito não só na Argentina, mas na África e na Ásia, né? Quando as nuvens estão paradas em algum lugar, quando os indivíduos param, os aviões passam né, e jogam esses inseticidas nos indivíduos, que é uma forma de controlar, né? Sim, Agora, isso é uma forma de controlar uma nuvem quando ela já está em formação e já está se deslocando, né? Mas o ideal são práticas agrícolas sustentáveis e principalmente visando a fase solitária ou o início da fase gregária, né? Monitorar as populações, saber onde as populações ocorrem. No Brasil, a gente não tem nenhuma medida ou portaria, a gente não tem estudos de gafanhotos pragas, até onde eu sei, pelas empresas agropecuárias do país. Justamente, acho que no começo da década de 90 teve uma iniciativa da Embrapa no Mato Grosso, mas acho que desde então a gente não tem nenhuma pesquisa nesse sentido sendo desenvolvida no país, né? Visando inseticidas ou monitoramento de populações, né? Talvez a saída seja essa, você perceber o problema antes que ele vire um problema, né? Porque sim, depois que se forma uma nuvem de gafanhoto com milhões e bilhões de indivíduos, é muito difícil você controlar, né? Você vai conseguir sim. controlar com pulverização em massa de inseticida. E aí veio essa notícia, porque agora a gente está tendo uma nuvem, problemas de nuvens na África e na Ásia, que talvez sejam as maiores da história, ou uma das maiores já reportadas. Então saíram nuvens de gafanhoto da Península Arábica para o chifre da África, e elas estão no chifre da África, e algumas se deslocaram para a Península Arábica e para o sul da Ásia, Irã, Paquistão, Índia, e aí eles estão tendo problemas com a Chistocerca gregária, que é essa espécie de gafanhoto do deserto, que eles estão tendo problemas no Paquistão, na Índia e na China, na fronteira da China. Então a nuvem está super longe, assim, né? Eles se deslocaram muito por vários Caramba. países e tudo mais. E aí eu tinha visto uma notícia no começo do ano, fevereiro, eu acho, de que a China tinha recrutado 100 mil patos É. para eles comerem os gafanhotos e combaterem os gafanhotos. Mas aí eu não vi, assim, o que aconteceu. Aí um pouco antes da gente entrar, eu comecei a fuçar sobre isso, aí eu vi uma notícia falando que a China desistiu dos gafanhotos, aí eles iam mandar gafanhotos para o Paquistão, eu acho, para eles usarem, para os bichos comerem, Ah. mandar os patos para o Paquistão para eles comerem os gafanhotos, mas eu acho que isso não vingou, não. Uhum. Mas o próprio órgão chinês ele fez um videozinho de um monte de gafanhoto andando, de pato andando numa estrada. Eu não sei se isso foi uma piada chinesa ou É, é realidade, assim. Que não deixa de ser engraçado um monte de sim. pato lutando com É os o que eu fiquei gafanhotos. imaginando. Assim, já é bizarro você ver uma nuvem de gafanhoto. Aí imagina, sei lá, tipo uma nuvem de pato para resolver uma outra nuvem. Acho muito bizarro, Aqui no Brasil, a engraçado. gente podia usar pato, ganso, galinha da Angola. É legal. É, bom, tem uma questão. Eu agora mais, sim, pergunta mais assim, de curiosidade. Depois a gente parte para a pergunta do pessoal que estão fazendo aqui. Tem uma um, relacionando essa questão da nuvem e temperatura, que parece que a nuvem não veio para o Brasil por causa da temperatura, não foi? Existe, existe alguma relação, assim, desses animais assim, ficarem mais agitados, mais dispostos em clima mais quente, em clima mais É, frio? como eles não, as atividades deles estão relacionadas à temperatura do ambiente, né? Eles não controlam a temperatura interna, eles têm um metabolismo acelerado e eles preferem temperaturas mais altas, né? Hum, Então, ah, talvez essa mudança no deslocamento deles, de não entrar, né, não passar para o território brasileiro e mudar um pouquinho de rota, talvez possa ser devido a temperaturas mais baixas.
Porque aí, como a gente está chegando, a gente já está no inverno, na verdade, talvez essa população ela se desloque de acordo com, sei lá, temperaturas mais altas localmente, assim, né? Então, à medida que eles vão percebendo onde tem uma temperatura mais favorável, eles podem mudar a rota para evitar um lugar mais frio, onde o metabolismo vai baixar, as atividades deles vão diminuir. Né? Se Sim. eles ficam mais ativos e com capacidade de se deslocar melhor, ou talvez de comer mais em temperaturas mais altas, né? Sim. Então talvez É, esse seja um dos motivos. teve um vídeo que A viralizou. gente tá tendo algumas coisas no sul, né? A gente está tendo uns ciclones, É, muita chuva, então talvez essas mudanças de umidade, temperatura, tenham meio que segurado a nuvem no território da Argentina. Pode ser verdade. isso. Sim. É que eu vi teve um vídeo que viralizou, que eram uns gafanhotos numa árvore. Não sei se você chegou a ver. Era uma pessoa tirando esses gafanhotos da árvore com uma pá. E assim, tava nevando. E eles estavam todos parados. Aí eu pensei, deve estar parados porque o clima é muito frio. O metabolismo deles deve ficar lá embaixo. É um vídeo que é um vídeo antigo, né? Ah, eu não Acho sei. que porque na época, quando começou a sair notícia da nuvem de gafanhoto, começou a sair um monte de vídeo de gafanhoto. E aí É. até é difícil você saber se é um vídeo atual ou se não é. E boa parte dos vídeos não era atual e nem era daqui. Era, sei lá, na África ou de outros lugares. E aí eu lembro que tinha um vídeo que era alguém tirando um monte de gafanhoto com uma pá, mas acho que não era, acho que estou cerca Ah, sim. cancelada, não, acho que era, enfim, de outro lugar. Porque, e aí você falou da neve, né? É. É, Ele, realmente. Que não... se, dependendo do lugar, por exemplo, eu não sei de onde foi esse da neve, mas a gente tem populações de gafanhotos que formam nuvens em países frios, né? Tem nos Estados Unidos, na China, tem na Ásia Central, então pode ser em algum desses lugares. Mas é Uhum. claro que mesmo lá, essas espécies são adaptadas a um clima mais frio, elas vão sobreviver na neve, mas é claro que se a temperatura aumenta, a atividade delas aumenta também, né? O metabolismo aumenta mais, né? Fica mais rápido. Enfim. Ah, entendi. Bom, uma outra questão. Acho que imagino que seja a pergunta de muita gente. É, essas nuvens, elas, assim, vamos dizer entre aspas, né, várias aspas, tem tipo elas um prazo de validade, vamos dizer assim, tem um tempo que ela dura, ou se ninguém controlar, eles saem, eles Não, saem voando. ela vai se ninguém controlar, ela vai se deslocar e talvez ela se desloque mais e o impacto seja maior. Mas ela vai durar o tempo que os indivíduos sobreviverem. Então, Entendi. então, se a gente pegar essa nuvem de agora, que ela está se deslocando aí há pelo menos um mês, o número de indivíduos é bem menor do que era no começo. Os indivíduos vão morrendo, vão sendo predados, Aham, né? Então, várias coisas vão acontecendo, os indivíduos eles vão morrendo. Se ninguém fazer nada, ela vai acabar em algum momento, né? O ciclo, os bichos eles vão morrer, ainda vão atingir uma certa idade e eles vão morrer, né? Então, uhum, talvez ela se desloque mais por uma distância maior e talvez o impacto seja maior. Eles comam muito mais coisas, né? sim, Sem não tiver nenhum controle. entendi. Eu vou carregar aqui. Tá. É, bom, essa é uma dúvida que eu já tinha, até perguntaram aqui. Outros animais, insetos, ou então algum outro artrópode, ou então algum outro animal, enfim, tem essa característica de formar nuvens, ou é mais característica dessa pequena parcela dos gafanhotos? Não, nuvens assim é só em algumas espécies de gafanhotos, né? Em poucas espécies. E, enfim, em ortóptero a gente tem no grupo
Em outros grupos em Encífera, que é o grupo dos grilos das esperanças, tem algumas espécies que fazem migrações. Tem até uma espécie nos Estados Unidos que ela faz uma migração, mas eles não formam nuvens. Os indivíduos eles se locomovem, né? Eles vão andando e não chega a formar uma nuvem, causar esses problemas que os gafanhotos causam. Né? Isso é só observado até onde eu sei, só nos gafanhotos mesmo. Entendi. É, e, bom, aproveitando também essa, esse clima da Covid-19, essa relação homem-animal tá muito em pauta, né? Eu quero saber se os gafanhotos oferecem algum perigo para os seres humanos assim, diretamente. Se transmitem alguma doença, ou então se, sei lá, se pode morder, alguma coisa assim. Né? Se você pegar um na mão e colocar o dedo lá na mandíbula dele, ele vai morder, né? Aí vai dar uma mordidinha. Se você pegar um grilo, uma esperança e colocar o dedo lá na mandíbula, ele morde. Mas não causa nenhum problema, não tem veneno, não é peçonhento, não é venenoso, não tem toxina, não transmite nenhuma doença, né? Não causa nenhum problema. Né? São insetos que são fundamentais assim, para os ecossistemas, para os ambientes onde eles se encontram. Né? É um Aham. grupo bastante importante dentre os insetos e que não Sim. causa nenhum problema, só traz benefício, né? Não traz nenhum tipo Aham. de problema. É, bom, quero fazer a minha última pergunta, depois a gente vê aí o do pessoal, que é até para responder a pergunta da live, né? Hoje em dia a nuvem está onde, mais ou menos? Você, Então, o último última registro. boletim que eu vi do Senasa tinha até um mapinha, eu até fiz uma estimativa pelo mapa aqui, eles estão a mais ou menos 135 quilômetros uma nuvem da cidade de Uruguaiana. Então eles estão próximos, bem próximos à fronteira do Rio Grande do Sul, Uhum. mas o deslocamento parece que eles estão indo mais em direção ao sul, em direção ao Uruguai. Né? A nuvem está lá, mas ela já está bem menor do que estava. Né? A Argentina aplicou várias séries de inseticidas nas nuvens. De vez em quando dá uma notícia que eles perdem a nuvem porque ela se desloca, e aí são áreas que não tem estrada, são pequenas propriedades, aí ó, leva um tempo até os técnicos encontrarem lugar de pouso, né, desses indivíduos, e aí eles fazem novas aplicações e tudo mais. Mas eles estão sendo bastante monitorados assim pelos órgãos pelo Senasa na Argentina, né, tem boletins quase que diários, né, da situação. E Sim, aparentemente parece que eles meio que mudaram um pouquinho a rota e estão indo mais para o sul. Talvez cheguem no Uruguai. entendi. Bom, vamos abrir aqui para as perguntas. Uhum. Perguntaram aqui quais são os predadores naturais dos gafanhotos. Você chegou a comentar um pouco. Tem uma série de bichos que vão predar, mas talvez o principal seja aves, né, ou alguns pequenos mamíferos, mas acho que talvez as aves sejam para esse gafanhoto, né, para esse citoceco, que ele é um gafanhoto relativamente grande, talvez as aves sejam os principais predadores. Né, porque se Uhum. eles, como eles não têm toxina, eles não são impalatáveis, é uma excelente fonte de alimento, né, para as aves. Sim, sim. É, então, fizeram uma pergunta aqui um pouco mais técnica. Se essa nuvem ela se é acompanhada por satélite, você sabe? Eu já vi coisas assim, mais na África. Eu não sei se essa é uma nuvem que daria para ser acompanhada por satélite pelo tamanho. Eu realmente não faço ideia. Não, não sei responder.
Eu já vi algumas coisas disso na África, assim, de grandes nuvens de gafanhotos na África, porque lá elas são realmente grandes e elas se deslocam em grandes distâncias, assim, né? Teve uma espécie que é, acho que a citosseca gregária mesmo, que ocorre em todo o norte da África, em algum momento da história, esses indivíduos atravessaram o Atlântico e chegaram no Caribe. Então, eles se deslocam, assim, muito, né? Então, mas são nuvens enormes, muito maiores do que essa que a gente tem agora na Argentina. Uhum. É, essa pergunta apareceu aqui 2 ou 3 vezes. Achei interessante. Tem, em várias culturas, né, é comum a entomofagia, né? As pessoas se alimentarem de insetos. Será que essa questão da nuvem, esse aproveitamento, poderia ser alguma forma, alguma fonte de alimento para os seres humanos? Então, teoricamente, esses gafanhotos, eles são comestíveis, né? Como eles não são venenosos, eles não têm toxina, né? Eles são comestíveis. O que geralmente se faz, onde tem consumo desses insetos, por exemplo, no México, em Oaxaca, eles comem muito o chapolim, né? O chapolim colorado é um gafanhoto, né? Um gafanhoto vermelho que é baseado nessa espécie, que é um gênero de gafanhotos que ocorrem na região de Oaxaca. E lá a população consome isso muito, assim, tem até uma grande importância cultural para a região. Então eles coletam esses indivíduos no campo, geralmente eles levam para casa deles, né, colocam em um lugar e eles deixam esses indivíduos alguns dias até eles defecarem todo o conteúdo que está no intestino, porque a gente não sabe de qual planta, do que ele se alimentou. Então pode ser que ele tenha dentro do intestino compostos de alguma planta que para a gente seja tóxica, mas para ele não. Então você pode esperar alguns dias que eles defequem, você pode até dar uma alimentação controlada para esses indivíduos durante alguns dias, e aí você tem a certeza de que o intestino dele está limpo, e aí depois eles fritam, assam e comem, né? Ah, a gente pode comer o gafanhoto que está na nuvem. Se fizer um procedimento desse, dá para comer, só que o problema é que essas nuvens, os bichos já estão com cargas de inseticida, né? Então já não é uma coisa saudável, né, para a gente comer. Mas teoricamente é comestível, né? Você pode assar esses bichos e comer. Tem bastante proteína, não é ruim, né? É uma ótima fonte de alimento, porque a gente no Brasil a gente não, isso não é muito comum. São poucos, até entre os indígenas, até onde eu sei, são poucos os povos que comem gafanhotos, né, geralmente assim na dieta. Mas é uma fonte de alimento. Sim. É, bom, eu tenho uma última pergunta, caso alguém faça, a gente dá uma estendida. Pelo que eu entendi, então, essa formação de nuvem aqui na América do Sul, que pelo que eu entendi não é muito comum, pode acontecer de novo? Pode. Isso acontece sempre, sim. Não é a primeira vez, é corriqueiro, é relativamente corriqueiro, assim, não é muito incomum, né? Uhum. Principalmente na Argentina, no Paraguai, né? Isso acontece, assim, acontece várias vezes, assim, para pegar nos últimos 20 anos, isso aconteceu várias vezes. No Brasil, problemas no Brasil ou próximos ao Brasil aí isso é bem incomum. Né? Acho que, se eu não me engano, acho que parece que os últimos registros que a gente tem de nuvens de gafanhoto em território nacional parece que são da década de 40, se eu não me engano. Não posso estar enganado, mas são registros muito antigos. Na Aham. Argentina, na Bolívia, no Paraguai, é comum. Né? Vira e mexe tem problemas com essa espécie lá. Tanto que a Argentina tem um órgão que tem monitoramento de gafanhotos, eles têm medidas de controle dessas populações, então eles têm grupos de investigação nesses gafanhotos, que eles chamam de tucuras, e a gente não tem isso no Brasil. Né? Mas isso já aconteceu no Brasil, já aconteceu no Rio Grande do Sul, já aconteceu em Santa Catarina.
né? Só que faz muito tempo, né? Então, para a gente, em nosso território, é novidade, assim, né? Mas nos países do lado não é novidade, não. Entendi. Bom, é, em relação às perguntas que eu tinha, eram isso. Acho que ficou, se for muito claro, consegui, acho que a gente conseguiu tocar em todos os assuntos. Tinha umas É, perguntas aí no chat, né? Mas não sei. vamos ver. Deixa eu, acho que aparece aqui, acho que o pessoal já. Acho que a Já gente foi? já respondeu. Ah, Deixa eu só beleza. confirmar. Questão de predadores, e questão também. Tem uma pergunta aqui que se perguntando se pode ser fonte de disseminação de doença. Não. Hum, Até onde eu sei, não. A não ser que, né, não. Até porque esses bichos geralmente eles são comidos, são assados ou são fritos, né? Eu nunca ouvi falar em doenças causadas pelo consumo, né, desses insetos. O problema da sim. gente não consumir inseto é um problema puramente cultural, assim. Não, né? Sim, infelizmente a gente tem. Liga, né? Tem uma imagem ruim, assim, de insetos, entre aspas. As Tanto que pessoas têm medo ou acham nojento. é porque é associado a coisa negativa, né? É, E associado a sujeira, a doença. Tanto que, mas isso não é só aqui no Brasil, né? Isso é de modo geral na nossa sociedade moderna. Mas sim. em outros lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, o que eles estão fazendo é farinha de grilo. Eles produzem os grilos e aí eles assam e moem, fazem farinha e aí vende a farinha ou vende coisas enriquecidas com farinha de grilo, como macarrão, é, Foi. caiu. Pelo que parece, tipo, dura 1 hora a live no Instagram. Ah, Não pode sabia. ser. É, enfim, você tava comentando da farofa de gafanhoto. Você, Sim, aí tem alguns lugares onde eles estão com uma forma de vender isso, introduzir essa comida na sociedade contemporânea é fazer farinha. E aí enriquecer produtos com essa farinha, né? Então, eu já vi massa de macarrão enriquecida com farinha de grilo, né? Em vez de usar farinha de trigo, usa farinha de grilo, né? Massa de cookie, massa de bolo, barrinha de cereal, né? Então, é uma forma deles colocarem esse alimento de uma forma que seja comercializável, né? uma, é interessante, não sabia disso. Eu sabia É, que as pessoas comiam insetos, mas não a esse nível, assim. isso é relativamente recente, assim, e está sendo bastante mais, pelo que eu percebo, mais lá fora do que no Brasil. Eu não sei se o Brasil, se aqui a gente talvez ainda não tenha, talvez a Anvisa não tenha liberado, ou talvez falte Hum, portaria da Anvisa, ou qualquer coisa, eu não sei, pode ser. realmente não sei. Mas tem algumas empresas que já produzem insetos para consumo aqui no Brasil, mas acho que eles, se eu não me engano, eles vendem para consumo animal, né? Aham.
Mas eu acho que ainda não Interessante. tem assim, nada para as pessoas comerem, assim, de fato. Eu sei que nos Estados Unidos tem, eu acho que na Europa tem também. Uhum. Bom, acho que. Ah, teve uma. Antes de cair a live, uma pessoa perguntou se você já tinha comido gafanhoto. Já, gafanhoto, grilo, já. É É, ótimo. Em algum, na Ásia, no México, é muito cultural, assim. Eles comem bastante, né? Principalmente em Oaxaca, que é no sul do México, que eles consomem os chapulines. E aí tem várias empresas que vendem esses gafanhotos industrializados, assim, um potinho com os bichos lá dentro. E aí tem sabor pimenta, sabor salgado, ou com chocolate, ou com caramelizado, né? Na Ásia também, assim, tem muito, na China, no sudeste da Ásia, as pessoas consomem bastante lá, né? É bem comum. Aqui, não só aqui, mas na nossa sociedade contemporânea, assim, moderna, urbana, as pessoas têm uma aversão a comer gafanhoto. Mas todo mundo come camarão, né? Camarão, pô, sim. é um bicho, né, que é um bicho feio, que é quase que decompositor, né? Mas enfim, a gente come e a gente gosta de camarão, né? Então É, tem essas totalmente coisas que não dá para cultural. entender. Sim, É, sim, é totalmente cultural. A gente, e aí, quando come o camarão, é camarão inteiro, com é, cabeça, rabo. intestino, É, o é, gafanhotinho fica ali, come, você cria esses bichos para comer, você dá ração, os bichos comem ração. Pô, é bom, sim. é gostoso. Um dia que eu tiver uma oportunidade, eu vou dar uma chance. Eu nunca comi nenhum inseto, vou dar uma chance. Ah, é. Teve uma vez que eu dei uma palestra, acho que foi em Ribeirão Preto, geralmente eu tenho uma palestra de ortóptera, que eu falo de aspectos da ordem e tal, e aí no final eu falo da parte cultural, assim, de ortóptera e falo de comida, né, da parte que você pode comer, né, e tudo mais. E aí me falaram que depois da minha palestra os alunos foram pro gramado, foram caçar gafanhoto e comer. E aparentemente comeram, né, mas enfim, não vai acontecer nada, né, mas É, pode comer. Lá. sim. Vou procurar aproveitar o resquício aí de quarentena que ainda tem, que ainda existe, para fazer uma culinária com algum inseto. No YouTube deve ter receita, viu? Com Com certeza. certeza, com certeza. Pedro, acho, acho que é isso. Acho que o pessoal não tem mais dúvida. Eu também não tenho mais perguntas. Queria agradecer de novo pelo você ter aceitado o Não, eu que convite agradeço. da live. Se você Eu que tiver agradeço. mais algum comentário dos gafanhotos, algum, ou sei Não, lá, acho que não sei. Acho que a gente falou bastante, né? sim, Queria agradecer, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Fiquei bem show. contente em participar. Sim, foi bem Não sei legal. se eu esclareci tudo, espero ter Sim, eu ajudado a acho tirar algumas dúvidas. que a gente conseguiu falar bem bastante. Deu para eu, pelo menos, particularmente, consegui entender tudo. Ah, legal. Acho que deu para cumprir os objetivos aí da live. Bacana. Bom demais. Então, é isso. Bom, quando eu falar de inseto de novo, ou então souber de alguma oportunidade, de alguém que precise, vou te indicar com certeza. Beleza. E ainda, e Obrigadão, cara. E boa ah, sorte aí no valeu. teu canal, aí nas tuas lives. Sim, Quero ver mais coisas de entomologia aí. vamos ver. Já tô. Esse negócio de paz na minha cabeça não para. Já
Antes dessa live, já tava pensando na próxima. Ah, legal, cara. Tô bem animado. Acho que Bom vai ser demais. bom. Ótimo. Isso é um serviço excelente assim, que você presta para a sociedade, né? Divulgar É, ciência. Isso é ótimo, cara. A gente precisa cada vez mais. sim, Parabéns aí. sim, show. Valeu, Pedro. Acho que, Valeu. quero agradecer também ao pessoal aí que viu. A galera comentou, mandou pergunta. É isso. Quinta-feira que vem tem mais live com um tema que eu já estou pensando que vai ser um tema totalmente diferente, entomologia, mas, mas com certeza vai dar, vai dar bom. Acho que dá para. O importante é sempre tirar dúvidas, desmistificar algumas coisas. E é É isso aí. isso. Vou Legal, desligar cara. aqui, Parabéns. Pedro. Obrigadão. Valeu. Abração. Abraço.